Bem-vindos a mais um FendaCast, esse movimento que nós estamos criando com os profissionais da indústria farmacêutica. E hoje é uma honra para mim, a gente está aqui com o Theo Vanderloo. Prazer. Que dispensa apresentações, é uma persona na indústria, uma presença muito forte em LinkedIn, nas redes sociais. E eu vejo isso, Theo, muito pelo perfil, né, que você tem de bem-querer, de tratar muito bem os seus profissionais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com você como gerente de produto e você presidência da Bayer. E o Theo, gente, era uma coisa muito maravilhosa, assim. Para vocês terem uma ideia, na época tinha baia ainda nos escritórios, né? Então a gente escutava ele cumprimentando as pessoas no começo do corredor, todo mundo se levantava e queria ir falar oi para ele da forma carinhosa e atenciosa que você lidava com a gente, sabe? Que não é muito comum. Geralmente, as pessoas num alto nível hierárquico, elas não têm tanta proximidade assim quanto você tinha. Então, é uma honra. E, Theo, a gente hoje vai conversar um pouquinho, então, vou te pedir para trazer um pouco dos seus momentos, algumas situações que você possa compartilhar e também evoluindo um pouco para o final pela essa evolução, né, da inclusão na indústria que você liderou, a chegada da diversidade na indústria, tá? Tá bom. Então, bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço. Theo, para a gente poder começar, né, voltando um pouco do início da sua carreira, me conta um pouquinho o quanto foi importante para você ter atitudes, né? Atitudes um pouco mais audaciosas, atitudes que têm uma característica de empreendedor, né? Mesmo estando no ambiente corporativo. Então, você me permite fazer um gancho? Você fez um comentário sobre o corredor, né? Que tem um pouco a ver com o empreendedor. Por favor. Também. Então, uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, sempre circular na empresa. E tem um segredo, viu, que eu quero compartilhar, aproveitar. Porque, na realidade, quando você circula pela empresa, para mim era um tipo de um termômetro. É assim, o pulso, né? Você acaba sentindo como é que está o ambiente. E, para mim, era muito importante sentir como é que estava o ambiente da empresa, as pessoas, a motivação. E, muitas vezes, eu observava coisas e eu notava depois se tinha que fazer alguma coisa. E também, assim, a gente sabe que a gente quer estar motivado. A gente quer motivar as pessoas. Mas eu também, essas circulações que eu fazia, também eu me sentia motivado, porque as pessoas me motivavam quando eu circulava. Então eu voltava para o escritório mais energizado, porque eu sabia que estava tudo bem, as pessoas estavam felizes. E para mim, eu nunca tive dúvida que um ambiente feliz gera melhores resultados. Então, se você circular, para mim sempre foi algo muito, muito importante. Eu fiz isso a minha vida toda. Inclusive, quando eu trabalhei na Espanha, eu fazia isso quando foi a integração, quando a Bayer comprou a Schering, né? Eu fiquei lá no comando da Bayer, eu fazia isso muito. E eles não estavam acostumados com esse hábito da pessoa circular, né? E realmente eles davam muito valor a isso também. Então é uma coisa que eu fazia de uma forma intuitiva. Olha só. Então, a intuição, também já em outras coisas no meu trabalho, acho que a intuição é uma coisa que a gente não pode desprezar no nosso trabalho. E aí vem a questão da criatividade, né? Quando a gente está trabalhando até na área de marketing, a intuição é uma coisa que tem um valor muito importante, porque ela combina um pouco a inteligência com a experiência, com a sabedoria, né? Então é um pouco assim que para mim foi algo muito importante sempre na minha carreira. Sim. Eu fico muito feliz de você compartilhar nesse nível, né, o porquê das coisas, que a gente realmente acaba ficando tão preso, né, às condutas, aos treinamentos, ao como deve ser, o que eu devo seguir, o que o meu chefe pediu, o que a companhia gostaria. Isso acaba, em muitos momentos, segurando a nossa evolução, né? Porque você seguindo a sua intuição, você tendo coragem e você estando num ambiente favorável para isso, imagina, todas as pessoas, todos os colaboradores vão estar incentivados a trazer aquela ideia fora da caixa, que é o que geralmente traz tanto resultado, né? É isso aí. E quando a gente fala de inovação, né, antigamente, quando eu comecei a minha carreira, a inovação estava sempre ligado a produtos. Sim. A pesquisa, né, e desenvolvimento. E a gente sabe que hoje a inovação está em tudo. Tudo que a gente faz na empresa. E, obviamente, que no marketing a gente pode inovar em muitas coisas.
E isso era uma coisa que eu tentava fazer no meu trabalho, né? Você tem alguma inovar, uma história assim, para trazer? então, tem a questão que eu comentei aqui antes da gente conversar, a questão do brinde, né? Muito bom. Logo no começo da minha carreira, eu era gerente de produto de uma linha de oftalmologia e eu tinha que fazer um brinde para o lançamento, a gente não tinha muita verba, aquela coisa. E aí eu fui falar com os médicos, os oftalmologistas. E aí teve lá um que falou, olha, nesse equipamento que a gente compra, quando a gente compra, vem um bloquinho de papel e cada vez que vem um paciente... Eu imagino que é aquele medidor de pressão ocular que a gente encosta o queixo, não é? Encosta o queixo e cada vez que o paciente vai embora, a gente tira uma folha. E na hora que acaba, a gente não tem mais. Aí eu falei, vou mandar fazer, era baratíssimo. Um bloco de papel com 2 furos. Aí a gente mandou fazer, botou a marca do produto, naquela época podia, claro. né? Uhum. E na hora que a gente comecei a entregar para a força de vendas, eles falaram, Theo, você está louco? Isso aqui, para que é isso aqui? O médico não... Eu falei, antes de você reclamar, vá até um oftalmologista, mostra para ele, depois você vem falar comigo. Aí eles falaram, nossa, Theo, isso aqui você acertou na mosca. Isso aqui o médico ficou todo feliz porque ele é o que ele estava precisando. Então, a gente procura inovar numa coisa muito... Nem sempre tem que ser sofisticado, né? É só o que ele estava querendo e a gente conseguiu inovar de uma forma simples. Geralmente faz pesquisa e coisas mirabolantes para chegar em itens que talvez não sejam tão essenciais e estavam ali, né? Por isso que a pesquisa, você conversar com o público-alvo, é muito importante. Presença, você né? Saber o que o médico pensa, o que ele está, no caso nosso de farmacêutico, o que ele está pensando, né? Como é que ele vê os produtos, é fundamental. Sabe que eu sinto muita falta, que eu percebo, assim, em todas as casas que eu trabalhei, em algum momento, até uma atitude isolada, alguns profissionais os convidavam, mas de você trazer a força de vendas para elaborar o plano, mas não num dia qualquer, fazendo perguntas, mas tendo função, sabe? Para quê? Porque eles são os nossos olhos ali na frente do principal cliente, né, que é o médico, e eles são um cliente super importante também para a gente. Totalmente. Na sua experiência, olhar o representante como um cliente, também como um parceiro estratégico, fez a diferença? Totalmente. Eu comentei aqui antes da gente começar, eu fui representante durante pouco tempo, né, que eu comecei como trainee, e eu fiz um estágio no campo, no total foram 6 meses, né? E na realidade eu me dei conta nesse período que o representante era o meu público-alvo mais importante, né, como pessoa de marketing, que era uma fonte muito rica de informação. E se eu não conseguisse motivar o representante, a gente não ia conseguir ter sucesso com nenhum lançamento. Perfeito. Então, era explicar para ele o que ele tinha que fazer e por que ele tinha que fazer, o que a empresa ia ganhar com isso, qual era a estratégia. Então, explicar tudo, né? Toda a história. Envolvê-lo. Envolvê-lo, né? Exatamente. Não pegar o microfone na convenção do início do ano. Uma conquista. É uma conquista, é um relacionamento que tem que ser gerado. Com os argumentos e tudo. Então, afinal, esse era, para mim, o público mais importante. E, obviamente, aí entra também a motivação, né? A motivação fundamental. Então, muito antigamente, eu me lembro que as reuniões de ciclo eram uma tormenta. Assim, as pessoas elas não dormiam o dia anterior porque não sabiam o que ia acontecer. As provas, as simuladas, né? Era muito diferente naquela época. Então, tinha algumas empresas tinha que fazer no palco. Você imagina todos os colaboradores da empresa te olhando e não era uma coisa trabalhada que a pessoa ensaiaria, não, chamava assim na hora, né, Theo? Não era exatamente. Assim. E era bem diferente, né? Então, acho que evoluiu bastante. Muito, né? Bastante. muito. Então, acho que o respeito, enfim, tudo isso aí é uma coisa que avançou bastante. Sim. Aprendendo, eu acredito que o profissional, né, principalmente na atualidade, ele se engaja muito mais se sentindo útil, tendo voz, participando, do que até mesmo com remuneração monetária, sabe? Totalmente. Até mesmo porque o nível intelectual de estudo, o que é solicitado por um representante farmacêutico hoje é absurdo. Assim, não entra, não perpedua se não tiver um MBA, vocês sabem disso, né? Mudou muito. Então, a gente tem que aproveitar muito o intelecto dessa pessoa e fazer com que ela se sinta parte da coisa. E a empresa, com certeza, vai ter vários ganhos, né? A partir disso. Totalmente. E sabe uma coisa que me faz pensar também? A gente fala muito sobre a chegada da inteligência artificial, as modificações que estão acontecendo, mas eu acredito muito, principalmente num cenário tão regulado como o nosso,
que se os profissionais que estão na área ou que já estiveram na área não utilizarem essas ferramentas para que essas ferramentas aprendam com o nosso histórico, com o nosso know-how, a coisa não vai chegar no nível que ela precisa chegar, sabe? Porque não é não sei como é para você, mas o feeling do negócio, a forma de se fazer o negócio, ela é tão peculiar que não a gente não vai digitar uma pergunta e vai receber o como fazer, sabe? Então, acredito para que a gente consiga trazer essa nova tecnologia, que ela seja usual lá no front, né, na frente do médico, para trabalhar toda a nossa questão de omnichannel, a gente vai precisar estar por trás, né, atrás da tecnologia com profissionais de muito know-how, sabe? E eu até então eu não vejo isso acontecendo muito. Eu sinto que a indústria acaba contratando empresas externas para trazer a tecnologia, para trazer a inteligência artificial, para tentar chegar de alguma forma no campo. Mas acho que vai evoluir bastante, né? Aquilo que você falou, quer dizer, o próprio nível do representante, né? Você já vê que avançou bastante, né? O nível das pessoas dentro da empresa também, né? Você tem uma estrutura de marketing já com um nível maior do que era antigamente, porque antigamente um gerente de produto fazia tudo sozinho. Ele não tinha uma equipe ou Sim, vários... corrigia material promocional, né? Dados de mercado eu levantava na mão, não tinha computador. Você fazia na mão a tabelinha, você fazia os gráficos na mão, porque você não tinha PowerPoint, não tinha nada dessas coisas, né? Você fazia tudo sozinho, não tinha um assistente, não tinha pesquisa de mercado, você fazia tudo sozinho. Então, hoje evoluiu bastante, você tem bastante ferramentas, né? E a inteligência artificial é uma ferramenta também que vai ajudar bastante, né? E vai ajudar o representante, vai ajudar o marketing. Então, na hora que você tem, por exemplo, a questão do médico, o perfil de cada médico, porque o segredo é você adaptar a sua visita médica. Customizar, né? Customizar o médico, né? A gente sempre fala visita por hábito prescritivo. Então, se você puder conhecer o médico realmente cada vez melhor, você vai poder customizar a sua visita. Sim, né? levar o bate-papo para um outro nível, né? E otimizar recursos. Então, não adianta você entregar amostras de um produto que talvez o médico nunca vai usar. Então, você já pode poupar isso aí e entregar produtos que ele tenha mais potencial no futuro para usar, por exemplo, né? E a própria ferramenta, o representante utilizando, a empresa corrigindo, a própria ferramenta vai dar a sugestão para ele, né? Exatamente. Porque hoje hoje o que a gente tem hoje é uma evolução da ficha, né? A gente só não escreve à mão, porque ela é estática, totalmente estático, não tem um racional, só fica capturando um histórico. Há quantos anos que a gente está capturando um histórico de com a intenção de ter uma próxima visita mais elaborada que não acontece ainda, né, Theo? Exatamente. Então, eu gostaria muito de ver esse momento, sabe? Onde o representante ele vai entrar ali na frente do médico com a inteligência artificial, capturando tudo que ele mesmo fez e falando, olha, nessa aqui eu te dou a sugestão de seguir assim, assim, assado. Porque, assim, em teoria, se o médico for um médico assim, que dá palestras, publica estudos, então você consegue levantar isso aí na internet e o representante já vai ter essa informação que o médico falou, algum evento, publicou algum estudo. Publicação, você vai poder chegar com essa informação. E uma outra coisa que está acontecendo, que já tem hoje, por exemplo, se você tem uma área que você trabalha, a inteligência artificial já vai calcular o melhor roteiro para o seu carro. Isso é maravilhoso. Ele vai olhar o Waze e vai falar, hoje está muito trânsito, faça esse roteiro aqui, você vai otimizar seu tempo, né? Então, acho que tudo isso aí, acho que... vai contribuir. E até se o médico quiser colaborar, e com a própria agenda e disponibilidade do médico, nessa semana eu não vou estar no consultório, se no futuro a gente puder compartilhar... Uma integração? Você já não vai gastar esse tempo também. Então, acho que tudo isso aí vai otimizar bastante. E tem também, que a gente sabe, né, o perfil do médico, né? Tem muitos médicos que talvez vão querer menos visitas, mas vão querer visitas de melhor qualidade, né? Melhores visitas. O que já acontece na Europa, por exemplo, na Europa... Conta um pouco pra gente. Na Europa, eu tenho um irmão que é médico lá na Holanda, né? Então, na Holanda já não é todo mês que eles querem visitas, né? Então, quando o mesmo laboratório visita o mesmo médico 2 vezes, mas com 2 representantes... Eles já cortam. Ele já fala, escuta, não precisa visitar. Olha só que diferente. Ele já fala, já entendi, não precisa vir 2 vezes. Sim. Então, ele já tem essa consciência. Porque o tempo do médico também é precioso. Sim. E o que está acontecendo que vai faltar médicos no futuro, né? A gente sabe que tem uma demanda, a população está envelhecendo, está crescendo, envelhecendo, e
o tempo do médico é precioso, que a gente, para os pacientes. Para o médico e para o paciente, né? Então, a gente tem que respeitar, a gente vai adaptar isso também. Sim. A inteligência artificial vai ajudar com tudo isso também. Sim. Né? A trazer mais efetividade, né? Totalmente. E mais tempo de qualidade durante a propaganda. Exatamente. Até mesmo por conta, hoje no mercado, né, de primary care, um médico cardiologista, ele pode receber 5 linhas de representantes do mesmo laboratório farmacêutico, né? E aí sempre tem a estratégia do primeiro produto e o produto recordatório. Então, de alguma forma, ele acaba... A nossa estratégia como indústria hoje é quanto mais ele escutar o meu share of voice, o share of voice da minha marca, melhor. Mas o médico já há bastante tempo vem dando sinais de que isso não está sendo tão interessante para ele, né? E um pouco de frustração também dos representantes de estar nesse discurso que pode se tornar um pouco tanto quanto invasivo e massivo, e de uma forma muito massiva, né, Theo? E tem a questão do médico mais jovem, o médico que é mais velho, quer dizer, o médico mais jovem talvez ele mesmo vai querer outras formas de visita, né? Talvez o médico mais velho ele vai... Até aceite um pouco mais, né? Acho que tudo isso a gente tem que estar atento na indústria. Sim. E a gente sabe também, quer dizer, as doenças mais graves exigem outro tipo de propaganda, né? Não é realmente os MSLs, né? Que é uma propaganda mais séria. Então... o MSL é feito por farmacêuticos ou médicos, para o pessoal que não está acostumado com o termo. Biomédicos. Então, aí é uma visita, às vezes, mais longa, com material mais científico. Sim. Não adianta ficar dando brinde, que o médico não vai receitar um produto oncológico, porque você deu um brinde para o médico, ele vai realmente querer saber da eficácia do produto. É uma coisa mais séria, né? Então, aí um outro perfil também do representante. Eu acho que aí, esse é o perfil, se eu fosse dar uma sugestão, para que as pessoas tenham que se preparar mais para esse tipo de visita médica. Sim. E, obviamente, o lado científico tem um peso muito grande nisso também. E o que você está me trazendo é até um pouco do porquê o FendaCast começou, né? A gente lembrar um pouco do valor que o representante tinha lá no início da função, né? Onde o médico, até por não ter a presença da internet na época, mas o médico esperava o representante trazer o conteúdo tanto da patologia quanto do medicamento, como utilizar, efeito colateral. Então, era uma conversa, uma promoção totalmente científica, né? De argumentação científica. E não é porque hoje a gente está nesse momento de marcas similares que a gente precisa ir para o discurso marqueteiro da coisa. A gente poderia continuar trazendo informação científica. Totalmente. Né? A gente tem a oportunidade de trazer informações que estão rodando ao mundo, de novas publicações, e fazer com que o representante esteja pronto para isso. Esse ponto que você está falando é muito importante, porque hoje, também por causa da inteligência artificial, e porque hoje você tem muito mais dados sobre os tratamentos convencionais, você tem mais conhecimento dos produtos. E você pode compartilhar esse conhecimento com os médicos. Antigamente você tinha estudos clínicos, mas hoje você tem estudos da vida real. Sim. E você pode compartilhar isso com os médicos também. Então, aí você tem que ter um representante para fazer isso também. Então, né, entendi, foi uma boa sugestão. Então, você tem, assim, essa necessidade e essa oportunidade. Talvez até publicações regionais. Então, em cima do dia a dia, do hábito de uso, efeito exatamente. Colateral. E você sabe que vai evoluindo, né? Existem tratamentos que a gente pensava que era assim, um benefício, e no final, depois do uso real, da vida real, os médicos acabam notando, olha, não era bem assim, né? Era até melhor, ou não era a vantagem não era tão grande, mas houve aqui uma vantagem que foi assim. Então você vai tendo um perfil real dos tratamentos. Sim. Né? Tanto para uma evolução positiva, a gente tem casos de medicamentos que na vida real acabaram até seguindo para uma outra indicação terapêutica, né? Exatamente. Agora, recentemente eu li sobre o Ozempic, que aparentemente tem uma vantagem para Alzheimer. Está saindo algumas publicações. Então, você vai com a vida real, você vai avaliando... Sim, mudança, evolução do paciente. O impacto na vida, você acaba alongando a vida das pessoas, você tem dados estatísticos, né? Então, tudo isso aí você pode depois compartilhar com os médicos. Então, tem uma grande... E o representante não capturar isso tudo, né? Ele tem um momento ali da propaganda onde ele poderia abrir para esse nível de conversa, de contribuição, pensando no paciente do médico e depois trazendo solução ou validações. Enfim, mas muita coisa... a gente não pode esquecer que também a inteligência artificial... A
A gente não pode esquecer que a inteligência artificial vai ser uma concorrência, porque o médico também pode olhar na internet e fazer essas perguntas, né? E não precisa do representante para falar para ele. Sim. Então, eu acho que o representante vai ser importante para alertar o médico sobre algumas coisas. Quer dizer, o próprio representante pode pesquisar também, certo pode não, pesquisar, né? E chegar para o médico e proativamente já fazer algumas coisas também. Alguma né? correção. Procurar temas de interesse do médico. Então, Total. tem todas essas iniciativas que a gente pode tomar. Né? Não, como eu comecei dizendo, né, a partir do uso da ferramenta, a partir do uso da inteligência artificial, que as ideias e novas oportunidades vão surgindo. E se o representante não estiver familiarizado, não tiver com essa ferramenta aqui na mão, usando, isso nunca vai acontecer. Isso não vai sair da área interna, não vai sair de uma pessoa externa. Eles, através do uso, vão percebendo essas novas oportunidades, né, Theo? A gente tem que dar uma dica, assim, para quem nunca usou a inteligência artificial, é bem fácil. Você tem lá uns aplicativos, até no Google, esses sites de busca, né? O Sim. Bing, né? Que é da Microsoft, né? Bing. Sim. Você pode usar, tem umas ferramentas. Eu, por exemplo, tenho feito assim, você escreve um texto, uma carta, aí você escreve, melhore este texto. Aí você cola o texto. Melhora esse texto pensando que a pessoa que vai responder é um advogado. E aí é impressionante. Então, sabe, vocês podem fazer isso. Sim. Melhore esse texto, eu quero pedir aumento de salário. Aí vai lá o texto para... Como falar? Como pedir? Como pedir aumento de salário? Uma brincadeira. Não, mas é isso, Theo, total. Inclusive, tem formatos que eles podem deixar e eu fico um prompt, né? Então, a própria inteligência artificial grava esse histórico e ela pode automatizá-lo. Então, vou falar com um médico que é muito reativo para essa patologia do meu produto. Como agir? A última visita eu fiz dessa forma e ele não gostou. Ela vai te dar uma outra sugestão. Então, não é... Qualquer um pode usar isso aí. E também para quem tem filhos, né? Acho que é importante também já começar a brincar um pouco, porque os filhos vão querer saber também. Total. Né? Já vão começar muito antes também, exatamente, né, Theo? Você trouxe um ponto que eu queria te perguntar, que acho que é muito importante também, até um propósito meu como pessoa. Me conta, mudando um pouco de assunto, tá? Como foi para você? Como que no começo da sua carreira você via a questão hierárquica? Eu percebo, e eu tive muito isso, confesso, eu tinha receio de conversar com os superiores, com os chefes e ter algum tipo de exposição. E eu percebo que as pessoas que conseguiram uma melhor movimentação de evolução de carreira faziam isso muito bem. Como foi isso para você? É uma boa pergunta. Realmente isso mudou bastante, né? Basta você olhar os estagiários, né? Pelo menos assim na minha experiência, quando eu comecei a carreira, para você falar com o presidente da empresa, um estagiário, conseguir falar com o presidente da empresa era quase impossível, né? Era até mal visto, né? Se você tentasse. E na minha experiência foi totalmente contrário. Os estagiários me procuraram e fizeram uma apresentação em PowerPoint para darem dicas para mim que eu podia melhorar. Uau! Para receber os estagiários na empresa. O que eu podia melhorar para recebê-los na empresa? Assim, dando sugestões. Sério que nesse nível de abertura? De abertura, foi excelente. Que eles tiveram, né? Mas obviamente você tem que dar abertura. Depende do seu estilo também, como presidente. Que é o formato que a gente começou a entrevista. Exatamente. Você tinha essa atitude. Mas foram ideias excelentes, né? Eles queriam, que por exemplo, você aproveitou. Porque o estagiário, ele quer... Quando o estagiário está no marketing, ele não quer saber só do marketing, ele quer saber como é que funciona a empresa. Então, ele queria saber também como é que era de finanças, como é que é a parte logística. Então, esse foi o pedido deles. Como é que vocês não podem fazer uma integração para um estagiário, para ele conhecer um pouco... Todas as áreas da empresa. Foi só isso que eles pediram. Então, eu lembro disso acontecendo na Bayer. Então, eu achei muito legal. Então, é um tipo de uma mentoria reversa, né? Então, mas é muito raro vindo de um alto nível, um CEO, um presidente, esse nível de abertura e de olhar. Mas quando você circula na empresa... Você vai pegando Você toma um café e você abre uma conversa... E a pessoa fala, escuta, mas a gente pode... Falei, claro, um dia você pode ir lá tomar um café comigo, a gente conversa. Né? Então, você acha que esse seu comportamento, e você desde sempre tem enxergado a importância de estar junto com as pessoas, de ter abertura e também de escutar um pouco vindo do seu feeling, você acha que isso te trouxe para essa cadeira de abertura, para a diversidade que você conseguiu fazer nas empresas? Ou a diversidade ela veio como uma imposição da Internacional? Como foi isso? Assim, diversidade, eu diria, foi uma mistura de tudo, né?
muitas pessoas me perguntam isso. Acho que é um pouco da educação, dos valores, né? Que eu sou filho de holandeses, meus pais foram imigrantes, passaram pela Segunda Guerra Mundial. Enfim, a minha mãe, por exemplo, minha mãe trabalhou desde que eu era pequeno. Eu lembro da minha mãe trabalhando. Então, para mim, ter uma mulher trabalhar, para mim era a coisa mais comum, não tinha nada disso, né? Sim. Então, começando por aí. A minha mãe era uma pessoa também que ajudava muitas pessoas dando comida, dando roupa. Então, eu sempre vi ela tratava bem as pessoas negras, nunca vi ela tratar mal. Então, eu sempre tive esses modelo em casa, né? Então, em uma época que estava longe de acontecer, né? Isso foi, então, Até exatamente. hoje tá longe de acontecer isso, né? Está avançando. Uhum. Então, realmente começa por aí, foi muito intuitivo, né? E então o que acontece é que uma coisa que, como eu tive também o privilégio, assim, a gente não se dá conta dos privilégios, né, que a gente tem. E isso veio mais tarde. Então, como eu falei, foi intuitivo, mas eu tive o privilégio de sair do Brasil quando era adolescente. Eu passei minha adolescência na Europa, eu cresci lá. Eu voltei para o Brasil privilégio cultural. Quando me formei. Eu sou homem branco. Sim. Né? Se fosse uma mulher branca, já seria um pouco menos privilégio. Uhum. Então, já cheguei aqui com a faca e o queijo na mão, como trainee, uma multinacional, farmacêutica. Com experiência com um diploma americano, né? Com um monte de privilégio, mas não tinha essa consciência como tenho hoje, né? Uhum. Mas aí, o que eu tinha consciência do Brasil, no caso, quando eu voltei para o Brasil, a desigualdade, que me incomodou muito quando eu voltei, né? Que eu sempre me perguntava como é que um país permita que isso aconteça com ele mesmo. Como é que a gente aceita a desigualdade de uma forma tão natural, né? Você vê uma pessoa pedir esmola no farol e você achar que está tudo bem, né? Então, isso sempre me incomodou muito. Então, conforme a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais velho, você vê que você pode fazer mais coisas, né? Mas a questão da diversidade, então, começou um pouco assim, também de forma intuitiva, mas eu diria assim, começou quando eu entrei numa empresa farmacêutica, na Schering, que tinha a linha de hormônios, né? 90% do faturamento era saúde feminina. Eu tinha 33 anos na época, eu já era diretor de marketing. E a gente começou, então, não é só eu, não, obviamente tinha mais gente, jovem e tal. A gente começou a falar... Tinha os apoiadores, né? Claro. Difícil fazer um movimento tão grande sozinho. É impossível, né? Sim, não adianta, sai. A gente não... foi um momento, né? E naquela época, não era, como você falou, não era só a nossa empresa. Toda a indústria farmacêutica só tinha homens na equipe de vendas e marketing, praticamente. Quase não tinha mulheres. Sim. Eu comecei como representante em 2003, 2005, não me recordo, e eram pouquíssimas mulheres. Algumas empresas não tinham mulheres. As mulheres eram assistentes de secretárias. Exato, né? Exato. E no laboratório, assim, na área nas farmacêuticas, né, químicas, aí tinha bastante mulher nessa área. Tá, mais de pesquisa, desenvolvimento... E na área de embalagem tinha bastante. Produção. Faz as caixinhas e tal. Uhum. Então, mas como eu falei, era toda a indústria. E aí a gente começou a falar, escuta, mas se o nosso negócio é saúde da mulher, por que não tem mulher em equipe de marketing e vendas? E aí a gente notou assim, a resistência dos homens. O machismo velado, vamos dizer assim, o homem também... Nem sabia que estava sendo. Obviamente, né? Que eu também tinha um lado machista, a gente não se dá conta. Não se dá conta. Que é o automatismo, né? E aí, não, a mulher não aguenta esse tipo de trabalho. A mulher não pode ser viajante. A mulher que tem filhos vai ficar em casa. E diz que quando tiver o primeiro filho vai ter o segundo. Então, todos esses preconceitos, né? Coisas que a gente não pode falar hoje, né? Hoje já não dá para falar essas coisas, mas... Antes era normal. Era normal. Então, hoje, assim, a gente vê que... mas aí, na hora que a gente começou a falar, então, a gente viu aquilo que você colocou. Então, na hora que o primeiro gerente falou, não, mas você tem razão, a gente devia contratar uma mulher. Aí teve lá o Dirceu, de Minas Gerais, contratou a Angélica. Eu nem me lembro os nomes. Mulher. Primeira contratação. 91. Contratou a primeira mulher. Como representante. Eu entrei em 88, demorou 2 anos para a gente contratar a primeira mulher. Né? 2 anos. Mais uma vez, não foi só eu, né? Acho que foi uma onda. Várias pessoas estavam a favor
dessa ideia. E E aí uma empresa de saúde feminina, né? de saúde Hoje feminina, em dia faz total sentido. Na área de marketing também, foi a Alessandra. Foi Ali é Miyazaki. isso, a primeira mulher gerente de produto, né, que foi para lá legal. também. Então, a gente foi assim avançando. E hoje, eu acho que quase a metade são mulheres em marketing e vendas, né? Mais ou menos a metade. Não só na empresa, mas na indústria. Na indústria toda. Eu indústria, acabo me relacionando com diversas farmas, né? E E realmente, outra coisa, mulherada em peso. naquela época, 80% dos médicos ginecologistas eram Também homens. homens. Hoje, eu acho que a grande Raríssimo. são mulheres. Na faculdade, com certeza, 80% são mulheres. Para mais, né? acredito que para mais. Então, a gente vê essa mudança. Eu uso esse exemplo para falar assim, na questão racial, vai ser assim também. Ou seja, na questão de gênero, essa mudança que houve de gênero já aconteceu, né? Na indústria farmacêutica. Para quem é jovem, ele não sabe o que já aconteceu, porque já entrou assim. Então, uma mulher que entrou na indústria farmacêutica agora, ela já entrou com uma situação assim. Então, para ela está normal, isso aí já foi assim. Mas eu sou da época que não era assim. Então, eu já vi isso acontecer, né? Então, para uma pessoa que é afrodescendente, eu posso dizer, olha, não perca a esperança, porque eu acho que vai avançar muito mais rápido, porque naquela época não tinha mídia social. Sim. Né? Você podia esconder algumas coisas. Hoje não dá mais para esconder o racismo. Né? Qualquer episódio de racismo vai aparecer em algum lugar. E hoje as pessoas estão sendo educadas, estão sendo treinadas, nós estamos falando mais abertamente sobre a questão racial e outras coisas mais, da diversidade. Então, eu tenho muita esperança que a gente vai avançar bastante. Vai avançar bastante rapidamente. Nessa área. Sistema de cotas nas faculdades, então a gente está avançando em algumas frentes. Então, eu tenho bastante esperança que a gente vai avançar. E na questão racial, é assim, no caso da Schering, né, que em 95 eu fui para a Alemanha, depois eu fui para o México, e eu voltei em 2002 como presidente da Schering. E aí, em 2004, a gente colocou a primeira mulher negra na equipe de vendas. Uau. Que é a Gisela, e ela estava no saque da empresa. Só em 2004, tá, gente? Faz pouquíssimo tempo. Porque eu saí do Brasil, né? Se eu tivesse ficado mais tempo, não teria conseguido. Eu espero que sim. E a gente fez também, nas campanhas promocionais, nós lançamos o Gino e Cadem, eu acho que foi em 92, 93. O Gino e Cadem, a campanha, a capa, já tinha diversidade. A gente botou mulher negra, branca, japonesa. Sim. A gente colocou a diversidade na capa do lançamento já. E também, assim, o Tito, que era o gerente de produto, ele também muito apoiador da ideia. Da causa. Então, realmente, a gente já tinha começado com as campanhas promocionais também. Já na época não se falava disso, Não se falava, A gente vê marcas que há poucos anos, 2, 3 anos atrás, começaram a trabalhar com diversidade na imagem da promoção da marca. Porque muitas campanhas eram importadas. Recente. Mas, enfim, no caso, em 2004, então, a Gisela foi, então, ela estava no saque da empresa, e no saque já haviam bastante pessoas também afrodescendentes trabalhando, mas eu vi ela conversar no telefone e falei, nossa, essa moça tinha que estar falando com os médicos. Ela participou de um processo normal de seleção, não foi nenhum favor. Assim, claro. Ela concorreu com uma vaga, então ela foi escolhida. Você só tornou possível a possibilidade, exatamente. Né? Hoje ela está na Novartis, mas, enfim, ela, obviamente que isso mudou a vida dela e foi uma grande experiência, né? Assim, para mim, como gestor. E ela foi de grande ajuda para mim, porque depois, em 2006, eu fui para a Espanha. Eu voltei para o Brasil para assumir a presidência da Bayer em 2011. E aí eu fui conversar com a Gisela e falei, escuta, como é que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer para avançar com a questão racial? Porque ainda não vejo muitas pessoas negras na empresa. E aí ela falou para mim, se você não puxar assunto, ela e o Emerson. Você me falou. Ele hoje é presidente, não é? Não, o Emerson, ele era na época um gerente distrital, hoje ele está numa outra empresa, depois eu vou passar para... tá bem, é verdade, dos contatos que a gente conversou. Então, eles falaram para mim, olha, se você não puxar assunto, a gente não vai puxar. E eu conversei com eles na época, isso foi em 2014, eu acho, porque eu não sabia o que fazer, como abordar essa questão, porque eu tinha medo de cometer um erro, né? E a gente sabe que hoje, assim, muitos CEOs têm esse receio de
de como abordar a questão racial na empresa, de como começar, né? Então, para mim, como mais uma vez, a questão da intuição, eu pensei, bom, a minha intenção é genuína. Eu estou querendo fazer alguma coisa. Vamos tentar. Né? Então, seguir fazendo o que a gente faz não vai ajudar. Mais. Então, vamos fazer alguma coisa diferente. Vou conversar com eles. Então, o que eles falaram, Theo, se você não começar, a gente não vai começar. Porque se a gente começar a falar, vai ser mimimi, não sei o quê. Se você, como CEO, abordar a questão, a gente vai apoiar você. E você tem que saber que a gente não quer nenhum favor. A gente só quer oportunidade para mostrar o talento. Como uma mulher também quer oportunidade para mostrar o talento dela. Mas uma mulher tem que ser muito melhor que um homem para ter uma oportunidade. E uma pessoa negra tem que ser melhor que uma pessoa branca para ter uma oportunidade. Sim. Foi isso que eles falaram para mim. Sim. E aí nós avançamos, falamos com um grupo maior de pessoas negras. Aí eu chamei o pessoal também do RH, né, para uma reunião maior. E aí assim a gente foi avançando. Aí eu comecei, então, a me tornar um ativista, né, vamos dizer assim. Comecei, então, a sair da empresa, comecei a participar de eventos. Eu acompanhei um pouco da sua trajetória. Conheci o Maurício Pestana, que ele é o editor da revista Raça. Ele começou a me convidar para os eventos de pessoas negras. Eu era uma das poucas pessoas brancas. Eu comecei a sentir o que a gente chama de solidão racial, né? Como é que é você, como uma pessoa branca, num evento que só tem pessoas negras. Então, você, sabe, eu assim, se colocar no lugar da escuta. A gente não é o protagonista. Né? Mas a gente também não é apenas um apoiador. Um apoiador é um tipo torcedor, né? O que o torcedor faz? O torcedor, ele critica, dá sugestão, mas não marca gol. Nada. Não marca gol. Faz a diferença. E a gente tem que fazer diferença. Então, cada um tem seu papel nessa história, né? Da diversidade. E é assim que eu vejo. Então, quer dizer, cada um tem um papel a cumprir. E é por isso que a gente não pode esperar que fazendo a mesma coisa, a gente vai evoluir de uma certa forma. Nós temos que fazer coisas diferentes. E tem empresas que já fazem coisas diferentes. Por exemplo, a Magalu, a própria Bayer, que tem programas de trainees para pessoas negras, só para pessoas negras. Eles conseguiram atrair muitos talentos que estão nas empresas até hoje. Porque na hora que você tira um filtro e fala, olha, essas vagas são para trainees são pessoas que já fizeram faculdade. Né? Sim, estão num nível de MBA, se eu não me engano. Exato, então você tem aí 20 vagas, você recebe 25 mil currículos e você fala, desses 25 mil você vai ter que escolher os melhores. Você acha que não vai ter gente boa nesse grupo? Claro que vai ter gente boa. Sim. E, então é assim que você tem que fazer. Você comprova, né? A melhoria. E quando se fala que tem o racismo inverso, isso não existe. Para você ter o racismo inverso, você teria que escravizar as pessoas brancas antes, né? Para ter isso. Então, mas o que acontece? Você, obviamente, você está devolvendo as oportunidades perdidas no passado. É isso que a gente está fazendo, né? Fazendo algo diferente. Sim. E você continua com os programas de trainees convencionais. Não é que você está eliminando. Tirando. Então, você está só acelerando um pouco esse processo. Por um período vai ser necessário. Por um período vai ser necessário. Você tem que desigualar por um tempo para depois igualar mais tarde. Essa é a ideia. Sim. Né? Eu sinto que, de uma forma geral, né, a gente tem algumas empresas com algumas iniciativas, mas, de uma forma geral, a preocupação com o negócio, eu penso assim, parece que o alto nível de gestão, ele tem que ficar 100% do tempo preocupado com o business. E a gente viu pela sua trajetória na Bayer, a Bayer não deixou de dar resultado porque você teve a audácia e os insights que você teve para trazer essa questão cultural que sai do resultado, né? Que sai do olhar para o resultado. Então, tomara que essa abertura, que essa mudança de comportamento aconteça cada vez mais, né? Que os grandes executivos comecem a olhar um pouco mais para a corporação de uma forma mais humana, não tanto para o business, para o negócio, para a entrega. Eu acho que, obviamente, os dois são importantes. Tudo muito importante. Assim, não é só o resultado e também não é só o coração, né? Então, na hora que você combina os dois, a palavra que eu uso aqui é a questão da consciência. Né? Então, você não pode focar só em um, porque e tem exemplo, não quero citar nome de empresas, né? Tem empresas que aparecem no jornal aí com escândalos, não sei o quê, que apertam os funcionários, fazem coisas com balanço, enfim, para ter resultados, e pessoas que não querem trabalhar mais na empresa. Isso é péssimo, tá?
o acionista não devia estar feliz. Acontece ainda. Acontece. O acionista não devia estar feliz com isso, né? Ele só fica sabendo quando é tarde demais. Agora, eu acho que um acionista, ele devia estar muito satisfeito quando ele sabe que os empregados estão felizes na empresa, que eles vão lutar pelo sucesso da empresa. Mas, obviamente, que tem momentos, quando você perde uma patente, por exemplo, e você sabe que vai vir uma turbulência, que você tem que tomar atitudes para passar por Segurar a turbulência. o negócio, né? claro. Então, obviamente, que aí você tem que cortar despesas, fazer algumas coisas. Então, isso faz parte também do negócio, né? Então, na minha carreira, eu sempre dizia assim, a pior coisa, assim, a coisa que eu não gostava de fazer, que eu tinha mais dificuldade em fazer, é quando você tinha que reduzir o quadro de pessoas unicamente para cortar despesas. Uma coisa quando você tem que reduzir pessoas... Performance. Por performance. Então, isso aí, obviamente, faz parte. Mas se apenas para cortar despesas, você está afetando vidas de pessoas, né? Famílias, então sonhos. Isso é muito, muito desagradável. Eu também sempre falava, então, antes de você contratar pessoas, aumentar equipes, pense bem, né? Se você vai poder sustentar isso a longo prazo, né? Se realmente... Não trazer falsas expectativas e outra coisa, em momentos de crise, quando o país passa por uma crise, e algumas empresas, porque também tem a questão das empresas começarem a cortar, algumas, na época do Covid, algumas começaram a cortar imediatamente. As outras aguentaram o tranco e falaram, não, a gente não vai cortar ninguém, a gente vai ficar firme. Vamos ver como vai... Porque quando você fica firme, é um investimento que você faz para o futuro, né? Obviamente, quando você tem prejuízo, você tem que fazer alguma coisa, né? Mas você ter menos lucro não é a mesma coisa que ter prejuízo. Então, se você consegue viver por um tempo com menos lucro... investimento. Aí é um investimento. Os colaboradores vão dar um valor muito maior. Exatamente. Então, essas atitudes acho que fazem toda a diferença, né? Em momentos de crise, por exemplo, né? Mas, enfim, acho que são os modelos que existem, a gente vê aí. Sim. Aí eu tenho certeza que o futuro vai... assim, a gestão de empresas no futuro vai ser muito mais humanizada do que ela foi no passado, porque as pessoas vão se dar conta que é isso que os empregados querem, né? As empresas mais felizes vão dar melhores resultados, eu não tenho dúvida disso. E também com mais diversidade. Sim. Né? Então, que bom. Eu tenho essa impressão também, torço muito, Theo, e assim, para a gente ter você ainda mais esse início aqui do nosso movimento, é extremamente importante por esses assuntos e principalmente para mostrar para as pessoas, né? Porque hoje, com certeza, muita gente está assistindo a gente, está embaixo de alguma gestão que está sendo tóxica, não está sendo positiva de alguma forma. Então, só para dizer que tem várias maneiras de você transitar para um outro momento. Então, acho que hoje em dia, no nível cultural e com as oportunidades que o mercado tá nos dando, não fique muito tempo nesse cenário, porque ele não vai ser produtivo para você de qualquer forma. Porque muitas vezes a gente aguenta, não só por estar empregado, mas porque a gente pensa, não, então eu estou aprendendo, eu estou evoluindo. Eu acho que pode até ser por um curto momento, sabe, Theo? Sim, é muito importante para as pessoas sempre tentarem procurar um melhor lugar para se trabalhar, um melhor gestor para se trabalhar, que isso pode fazer bastante a diferença no dia a dia das famílias, né, como um todo. E para quem é gestor, né, por exemplo, refletir sobre o papel que ele tem, a diferença que ele pode fazer na vida das pessoas que estão com ele. E aí também uma reflexão minha como homem branco, né? Eu vou falar uma verdade inconveniente. Posso falar uma verdade inconveniente? Que eu falo nas minhas palestras, né? É assim, porque o homem branco, a gente tem que estar consciente que nós não temos o monopólio da sabedoria e da inteligência, né? Nós não temos o monopólio. Mas o homem branco tem monopólio do poder, historicamente, né? Sim. Então, a gente tem que estar consciente disso. E que esse poder é justamente que vai facilitar ou não essa evolução que a gente tanto precisa, né? Para todos, né? Para todos. Então, se a gente conseguir avançar com a questão da diversidade, de forma geral, não é só a questão racial, das mulheres, LGBT, pessoas com deficiência, a interseccionalidade, né? Que você tem diversidade da diversidade, né? Se a gente conseguir avançar, não é só para as empresas, é para o país, né? Porque você podendo trazer mais talento para as empresas da diversidade, o país será também mais competitivo. Porque somente na questão racial,
você pode dizer que a metade do país não participa do mercado de trabalho como deveria participar. A mulher negra ela é a maioria do país. Né? Depois o homem negro, depois a mulher branca, e o homem branco é a minoria no Brasil. Né? E ele ocupa os cargos mais importantes. E não é o que a gente enxerga na nossa realidade da indústria, né? Então, é só uma questão também de inteligência, a gente trazer mais diversidade, de forma geral. Outras formas de pensar, que vai ter, outra cultura. Você vai melhorar resultados. Porque o que traz o conhecimento para uma pessoa tem muito a ver com as experiências que ela teve na vida, né? Totalmente. Então, você traz pessoas com diferentes experiências, vão sair estratégias diferentes e outras abordagens. Você sabe, o exemplo clássico é o Band-Aid, né? Não, me conta. Você sabe quanto tempo demorou para fazer um Band-Aid de cor de pele? Faz muito pouco tempo. Pele negra? Quanto tempo demorou? Mais de 100 anos. Da marca. Então, o primeiro Band-Aid surgiu para pele branca e o Band-Aid para pele negra surgiu 100 anos depois. Mas por quê? Porque o pessoal de marketing... Não sentia necessidade. O pessoal de marketing não era negro. Não sentia necessidade. Então, faltou a diversidade no marketing, né? Total, para ter um outro mercado. Exatamente. Né? Só um exemplo. Então, a diversidade vai trazer melhores resultados, que vai trazer ela para o negócio também. E também as formas de pensar, porque uma mulher pode pensar diferente em algumas coisas, por exemplo, né? Então, tudo isso aí vai trazer melhores resultados. Grandes sacadas. Tem muitos exemplos. Sim, sim. Theo, obrigada. Prazer. Acho que foi fenomenal a entrevista, o conhecimento que você trouxe, tanto com uma bagagem histórica quanto para presente e futuro, de verdade. Obrigada mesmo. Prazer, muito obrigado pela oportunidade também. Espero que a gente tenha próximas entrevistas, algumas gravações, para continuar um pouquinho mais nessa oportunidade que a diversidade pode trazer aqui na chegada para a indústria farmacêutica. Muito obrigada, bom, muito obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Thank you.